E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à citologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É todos os vídeos de citologia. Tudo sobre citologia para o ensino superior, gratuito para você. E como que você acha isso? Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito citologia, você clica lá e vai direcionar você para todos os vídeos. É gratuito, é só clicar, vai aparecer e você vê aí todo o conteúdo de citologia. Lembrando que aqui nós temos praticamente todas as matérias da área da saúde. E estamos aí regravando algumas antigas para deixar com maior qualidade. Convido você a participar da nossa comunidade, que é gratuito, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, inscrito em inscrever-se, clicou ali, você já faz parte aqui da comunidade. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Então, se inscreve, tá convidado e vamos ao que interessa, vamos falar hoje sobre células cancerosas. Como que ocorre esse processo dentro da citologia? Bom, pessoal, como nós falamos, vamos falar sobre células cancerosas. Mas antes de tudo, nós temos que entender que as células do nosso corpo, elas são muito bem controladas, principalmente na duplicação do DNA e no processo de duplicação celular, na mitose. Nos vídeos passados nós destacamos muito bem isso quando nós falamos das sinases, das ciclinas, né, que são como se fossem fiscais. Ou seja, as nossas células possuem fiscais para ver se está tudo ok no processo de divisão celular e duplicação do DNA. Para ver se está tudo certo. Está tudo ok? Então vamos dar prosseguimento a esse ciclo, vamos terminar a mitose. É assim que acontece. Esse é o processo para que ocorra normalmente a mitose e duplicação do nosso DNA. Agora, em certas situações, pode acontecer uma mutação, às vezes por um agente externo, uma radiação, uma substância tóxica. E essa mutação, ela, de certa forma, vai se replicar, né? As células se replicam, né? Elas vão se duplicar. E essa célula que está danificada ao se duplicar, ela gera células filhas danificadas. Ela gera clones que são danificados, e é aí que está o problema, porque essa célula que foi gerada, ela gera outra célula, outra, e vai formando um tecido, um conglomerado de células que estão danificadas. É assim que acontece uma célula cancerosa. Mas existem diferenças e a gente vai ver agora. Bom, como nós falamos aqui, como acontece esse processo? Uma mutação, essa célula mutada, ela vai, duplicar, vai gerar outra célula e outra que estão danificadas. E isso gera um conglomerado, um tecido com células mutantes, que a gente pode chamar aí, por exemplo, de um tumor. Só que existem diferenças, existe o benigno e o maligno. E qual a diferença entre o benigno e o maligno? O benigno, vamos dar um exemplo. Essa célula vai se multiplicando, né? Essa célula danificada, e vai formar aquele conglomerado de células mutantes. Porém, quando é benigno, essas células elas não são tão modificadas. Geralmente elas são umas parecidas com as outras. E o mais importante que você tem que saber de um tumor benigno é que ele geralmente fica contido em um compartimento. Ou seja, ele está só naquela região, o que facilita até mesmo para um processo cirúrgico, né? Você está naquele local, retirei ali, resolveu, né? Geralmente, né, na melhor das hipóteses, é isso que acontece. Já no maligno, o próprio nome fala, é um maligno mesmo. O que acontece? Essas células elas vão se multiplicando, mas elas não se retêm. Elas não se reprimem a um compartimento apenas, ela vai muito além, ela evade-se, né? Ela vai se evadir ali para outras regiões. E isso é um grande problema. Por quê? Porque dificulta mesmo numa cirurgia, né? Ela se expandiu, está em vários outros locais. E o pior ainda, essas células elas se diferenciam muito uma das outras. E além de se evadir-se para outras regiões, não ficando só em um compartimento, ela pode alcançar vasos sanguíneos,
Olha que perigo! Além de estar numa região, ela vai a vasos sanguíneos viajando para outra região do corpo e levando essa célula com problema para aquela outra região. E isso a gente dá o nome de metástase. É quando essa célula cancerosa, essa célula danificada, viaja de uma região para outra, causando problema em outro local. Então veja o problema desse tipo de câncer que é o maligno. Então, exemplificando de uma forma bem tranquila, suponhamos que uma pessoa ela tem problema de refluxo gastroesofágico, né? Aquele conteúdo ácido do nosso estômago acaba voltando para a região do esôfago. E essa constante lesão do ácido no esôfago, lembrando que o ácido tem que ficar só ali no nosso estômago, não tem que ir para o esôfago. Tranquilo? Então o que acontece? Esse ácido indo constantemente para o esôfago vai gerando ali lesões. Isso pode gerar o quê? Uma mutação numa célula. E essa célula mutante, o que acontece? Ela se duplica. E vai acontecer o mesmo processo que a gente falou anteriormente, né? Vai se duplicando, vai formando uma massa de células que são o quê? Danificadas, mutantes. Inicialmente ela pode ser o quê? Benigna. Mas conforme vai acontecendo mais lesão, mais ácido gástrico vai lesionando aquele tecido do esôfago. Essas células que anteriormente era de um tumor, um câncer benigno, ela pode evoluir para uma forma maligna, devido a constantes lesões que vai acontecendo nesse tecido. Então veja, eu posso ter algo inicialmente benigno, que vai evoluir para maligno devido a essas lesões constantes. Então, lembre-se, o benigno pode sim, pode de certa forma evoluir. Lembrando que normalmente as nossas células elas possuem o glicocálix, que são como anteninhas, a gente já tem uma aula falando sobre isso aqui, são como anteninhas na membrana celular, né, de uma célula. E o que serve essa anteninha? Bom, essas células ao se duplicarem, chega um ponto em que uma célula já está muito junto à outra. E isso é perceptível pela célula por meio dessas anteninhas, do glicocálix, que vai perceber que tem uma célula ali perto dela, então chega de duplicar. Já numa célula com mutação, com um problema, né, danificada, ela não tem essa inibição por contato que ocorre por meio do glicocálix. Então, mesmo que tenha outra célula ali perto dela, ela continua se duplicando, formando uma massa, um conglomerado de células danificadas, de células mutantes. E para facilitar o nosso entendimento referente a isso aí, né, de células cancerosas, a gente tem que entender alguns genes. O proto-oncogênese. O que é esse proto-oncogênese? Bom, isso daí é um gene que vai se expressar quando eu necessito dar prosseguimento ao ciclo celular. Ou seja, esse proto-oncogênese, quando ele é expressado, ele induz a formação de RNA mensageiro, que vai formar proteínas, e essas proteínas vão dar prosseguimento ao ciclo celular. Eu favoreço a duplicação desse ciclo celular. Agora, se ocorre uma alteração do proto-oncogênese, eu tenho o que a gente chama de oncogênese. O que seria essa oncogênese? É uma alteração desse gene proto-oncogênese, que a gente falou que dá prosseguimento ao ciclo. Então, quando ocorre uma alteração desse proto-oncogênese, que a gente chama de oncogênese, beleza? O que é oncogênese? É uma alteração do proto-oncogênese. E o que acontece quando existe uma alteração desse proto-oncogênese? O que vai acontecer é que vai ter um prosseguimento da duplicação de células, do crescimento celular, de forma desordenada. Ou seja, a célula vai se duplicar, sem nenhuma regulação. Então, olha o problema de ter uma oncogênese, né? Uma alteração do gene da proto-oncogênese. Eu vou ter duplicação de célula de forma desregulada, forma uma massa de células ali desnecessária devido a essa alteração do gene. E isso é, né, uma das formas aí que a gente pode destacar referente às células cancerosas. E existem ainda aquelas que são supressoras, que é o que a gente vai ver agora.
Bom, quando a gente fala referente a genes supressores tumorais, nós estamos falando de genes que são expressos exatamente quando existe algum dano. Ou seja, quando é perceptível que existe um dano naquela célula, automaticamente esse gene supressor entra em ação. E o que ele vai fazer? Ele vai suprimir duplicação de célula que está com algum problema. Ela atua ali evitando essa duplicação, freando a duplicação de células que estão danificadas e muitas vezes induzindo até mesmo para a apoptose, a destruição dessa célula, o que seria excelente. Eu vou destruir uma célula que futuramente pode gerar um câncer. Então esses genes supressores são fundamentais e aí a gente destaca a P53, né, que estaria ali atuando como um gene supressor, que vai inibir o ciclo celular, inibir uma possível mitose de uma célula cancerosa. Agora, como a gente falou da próton congênita, nós temos vários tipos, como a gente vê aí nessa tela. Tem vários tipos, né, que vão auxiliar em determinados locais. Por exemplo, esse NEL aí que a gente vê, que estaria presente principalmente aí na região da mama, em vários locais. E existem outros, né? E eles vão dar suporte ao prosseguimento do ciclo celular nesses locais. Porém, se eu tenho uma alteração desses próton congens, que forma o que a gente chama de oncogens, recapitulando, o que é oncogens? É uma mutação, uma alteração no gene do próton congen. Quando existe isso, por exemplo, nesse NEL, eu vou ter o quê? Um adenocarcinoma de mama. Veja só a importância, galera. Quase que engasguei aqui comigo mesmo, como diz a Dilma. Mas é isso mesmo. Quando existe uma alteração desse problema aí, né, essa alteração do gene da próton congens em seu determinado sítio, como a gente vê aí, ó, são vários tipos de próton congens, o que vai acontecer é a formação de adenocarcinoma, de células cancerosas, que geram grandes problemas para esse paciente. E aí, pessoal, eu destaco novamente o gene supressor tumoral. Por que eu destaco? Porque ele é fundamental. Sem ele, imagina, a gente teria aí, ó, células cancerosas a rodo. E a gente destaca a P53, que já foi falado aqui, mas existem vários tipos, que vão o quê? Suprimir mitose. Vamos inibir que essa mitose dê prosseguimento, porque eu vou duplicar a célula cancerosa. Eu não quero isso, eu não quero outra célula cancerosa. Eu quero destruir essa célula que já está com problema. Então, quando é detectado por meio desse gene supressor tumoral que existe ali algum defeito, essa P53 aí induz o quê? O fim do ciclo. E muitas vezes induz a apoptose e destruição dessa célula, que é excelente. Estou destruindo algo com problema que pode me gerar mais problema ainda se ele continuar ali e se duplicar ainda. Então, veja a importância desse gene supressor. Então, galera, com isso, a gente termina mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo de citologia. Valeu!